Eu nem ia falar sobre o assunto, mas eu vi um post que o Eduardo Carmelo fez no Facebook agora de manhã e eu achei que ele merecia, assim, algum tipo de atenção, visto que não se trata de uma questão localizada, mas de um assunto que está cada vez mais em pauta. O post era o seguinte: o problema da empatia ao extremo acontece quando você se identifica tanto com o outro que passa a defender seus erros, irresponsabilidades e ilegalidades. É bem delicado, mas acontece quando colocamos família, religião, política ou qualquer coisa que nos identificamos profundamente acima dos fatos e da lei. Um assunto que merece toda reflexão e cuidado, pois está impregnado em nossa cultura a defesa dos interesses dos feudos ao invés do respeito à ética. E por que eu tô trazendo esse assunto à tona? Eu fiz um post no LinkedIn ontem e esse post recebeu uma série de comentários que me deixaram inclusive assustada. Não pelas ofensas que eu recebi, tá? Porque eu acho que faz parte de alguém que se expõe sem em algum momento apedrejado. Mas pela falta de consciência das pessoas. Era um post onde eu comentava que uma pessoa tinha me pedido ajuda. Eu tinha entrado em contato com a pessoa que supostamente deveria ser entrevistada, dizendo ela que eu não tinha condições de fazer isso, mas convidando ela para um evento e que eu fiquei muito surpresa com a sua resposta, dizendo que ela não poderia ir ao evento, né, que eu tinha convidado ela porque ela estava sem carro. E aí eu terminei com uma frase que talvez tenha sido julgada como a mais infeliz de toda, onde eu dizia que existem muitos mendigos corporativos. E eu reafirmo, existem mesmo. O mendigo corporativo é aquela pessoa que não quer um curso, que não quer uma dica, que não quer uma orientação, que não quer o livro emprestado. É uma pessoa que simplesmente quer um emprego. Então ela fica mendigando um emprego, ela não faz por merecer. É aquela pessoa que de fato fica ali, olha, compartilha o meu currículo, olha, me arranja um emprego porque eu tô em dificuldade. Quando na verdade ninguém emprega ninguém pela dificuldade. A gente emprega as pessoas porque elas têm algum tipo de competência que são interessantes para nossa organização em algum contexto. Seja numa ONG, né? Seja numa empresa privada. E eu fiquei muito surpresa porque todas as pessoas que disseram que eu não estava sendo empática ou que eu estava julgando a pessoa fizeram exatamente isso. Elas se colocaram no lugar da moça, criaram uma história, né? Ou seja, eu só disse que a moça não ia poder ir na entrevista porque não tinha carro. E é claro que eu fui lá fuçar para poder entender, será que essa pessoa está passando por algum tipo de dificuldade? E quando eu comentei com a minha amiga, a resposta dela foi a seguinte: Carol, ela realmente não gosta de andar de transporte público. Ou seja, não era alguém que estava em depressão porque estava desempregado, não era alguém que estava sem dinheiro para pegar ônibus, era alguém que não queria pegar um metrô, um táxi, um Uber ou um ônibus para poder participar de um evento, porque naquele dia ele estaria sem carro. E aí o que acontece? Né? As pessoas apedrejam achando que a não empática fui eu. Então, assim, quando a gente fala de empatia, e acho que isso que o Edu falou é importante, assim, eu tô desempregado. Então, tudo que eu vejo sobre alguém desempregado me toca. Então, mesmo que a pessoa tenha sido demitida porque ela era péssima gestora, porque ela era péssima colaboradora, porque ela não entregava, porque ela faltava muito, né? Enfim, eu defendo porque ela tá desempregada como eu. Então é isso que o Edu traz, assim, esse extremismo, gente, ele não leva ninguém a lugar nenhum. E ao mesmo tempo que a gente tem o lado, né, fraco, digamos assim, da história, você tem o lado forte. Ah, todo mundo que obtém sucesso é porque passou a perna em alguém? Todo mundo que tá no, sabe, que conseguiu alcançar os seus objetivos é falso. As pessoas que são felizes no Facebook provavelmente estão mentindo. Então, assim, quando você se identifica, você defende. Quando você não se identifica, você rejeita. O que você faz? Você cria uma rede de apoio que faz com que você o tempo inteiro se cerque de pessoas que te confortam e não que te incomodam, não que te provocam. E para você fazer qualquer tipo de mudança na sua vida, é muito importante, primeiro, você ter consciência daquilo que precisa ser mudado. Então, se eu acho que realmente o único motivo de eu estar desempregado é a crise, eu não preciso mais procurar emprego, porque no dia que a crise acabar, eu vou voltar a estar desempregado, a estar empregado. Agora, se eu começo a perceber que, poxa, eu poderia ser melhor em alguns processos, eu poderia ter feito mais network ao longo da minha vida, eu poderia ter estudado mais, eu poderia ter feito um curso de inglês. Enfim, né, hoje em dia existe uma série de recursos para que a gente se torne melhor do que a gente é. Talvez a gente comece a identificar onde a gente precisa fazer as mudanças e aí, a partir do momento que a gente faz essas mudanças, as coisas começam a mudar para nós. Eu tenho tido muito cuidado com essa questão do julgamento, porque assim, julgar é da natureza humana. E julgamento é uma apreciação crítica, é uma opinião favorável ou desfavorável sobre alguém ou algo. É um juízo, é um parecer. Ou seja, é da natureza humana julgar.
Mas expor o seu julgamento é uma outra história, é uma decisão minha. E a partir do momento em que eu decido expor a minha decisão, eu preciso também arcar com as consequências. Eu não fiz esse vídeo para poder justificar o meu post no LinkedIn. Quem me conhece, quem me acompanha sabe. Eu gosto mesmo de provocar, eu gosto mesmo de incomodar. Eu sabia que isso podia acontecer. Eu não tinha noção que ia acontecer nessa proporção, porque depois que um joga uma pedra, né, todo mundo fica muito mais corajoso por fazê-lo. Mas eu ainda continuo acreditando que essa é a melhor forma de fazer com que as pessoas se liguem, sabe? Às vezes é aquela topada que faz você andar com um pouco mais de cuidado. Inclusive, a minha avaliação desse tipo de polêmica ela é muito mais positiva do que negativa. Posso perder seguidores? Desculpa, né? Foda-se. Eu acho que as pessoas que deixam de seguir alguém ou deixam de interagir com alguém porque existe um tipo de discordância perdem muito mais do que ganham. E por outro lado, o impacto que eu causo na vida das pessoas com esses incômodos, ele é muito mais positivo do que negativo, não tenho nenhuma dúvida disso. Antes de julgar, procura compreender. Quando falar em empatia, né, quando pensar na palavra empatia, não pensa que ela só vale para quem está embaixo, né? Ela vale para quem está em cima, ela vale para quem está dos lados e ela vale para dentro de você. Então perceba se você está se colocando do lado certo de cada questão e se você está deixando fazer com que esse processo de se colocar no lugar do outro e enxergar pelas lentes do outro não está te cegando. Tá bom, gente? Era só um desabafo. Daqui a pouco tem mais polêmica por aí. Beijo!